Olá, vai começar mais uma transmissão do culto de celebração da Igreja Presbiteriana de Tambaú. Você é muito bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso convívio. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a vida do rei Josafá. Vamos ver como Deus age em tempos de crise e o que Ele espera de nós quando momentos assim nos sobrevêm. Que Deus fale profundamente conosco através da sua palavra. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me une a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão, em sonhos vou chamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, e quando a morte enfim me vier chamar, nos céus com o Senhor irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu bem, perto de ti, meu bem, meu Deus, de ti. Graça e paz, queridos. Que a paz de Jesus seja conosco. Amém? Existe uma palavra que está bem na moda nos nossos dias. Essa palavra, infelizmente, é crise. Poucas são as pessoas que não têm pautado as suas conversas em torno desse assunto. É uma expressão bem comum, infelizmente, que nos acometeu e nós não estávamos esperando. Eu gosto muito de uma definição de crise que eu encontrei na internet, que diz que crise é uma mudança brusca ou uma alteração importante no desenvolvimento de qualquer evento ou acontecimento. E essa falta de estabilidade, essa mudança brusca, ela exige uma resposta talvez rápida também a esse acontecimento inesperado. Crise é aquele momento em que nos falta o chão,
e nós precisamos decidir o que faremos a partir de então. Quando nós falamos sobre crise, nós falamos sobre algo que nós tentamos evitar a qualquer custo. Ninguém gosta de passar por uma crise. Se nós pudéssemos, nós nos prepararíamos, nós planejaríamos todos os eventos da nossa vida de forma que nós tivéssemos a garantia do próximo passo que nós teríamos que dar. Infelizmente, a vida real não é assim. Desde que o pecado entrou no mundo, nós temos que lidar com esses acontecimentos que nem sempre são positivos na nossa vida e que nós chamamos de crise. Não é à toa que hoje em dia você conhece escritórios que trabalham praticamente com gestão de crise. São pessoas que estão preparadas para auxiliar pessoas ou empresas de maneira que elas possam se organizar ou possam resolver algo que aconteceu de um problema maior e inesperado que pode trazer consequências mais graves. Esses consultores estão ali para ajudar essas pessoas a minimizar os danos da crise quando a crise vem sobre elas. A palavra de Deus, sendo sábia, eterna e relevante para os nossos dias hoje, também nos fala sobre crise, nos fala sobre momentos em que nós nos vemos sem o nosso chão e muitas vezes não sabemos como proceder. A palavra de Deus nos fala sobre esses momentos em que nós temos que tomar decisões e nem sempre sabemos o que fazer. Para falar sobre crise hoje, de acordo com a palavra de Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, no capítulo 20, onde nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 25. Diz assim a palavra de Deus: Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor e apregou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a destes para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nelas edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nessa casa. E clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os do monte Seir, cujas terras não permitistes a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não o destruíram, eis que nos dão o pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos todo o Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temeis nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, encontrá-los-ei no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará. Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então
Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Dispuseram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse: ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus dizendo: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir, para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a se destruir. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar, e 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Oremos. Pai, nós te louvamos pela tua palavra. Te pedimos que a história do rei Josafá, essa batalha que ele enfrenta no teu nome, possa falar aos nossos corações nessa noite. Que teu Santo Espírito nos capacite a ouvir a tua voz, prepare os nossos corações para receber a tua palavra. Que o Senhor use o teu servo apesar das minhas limitações. É assim que nós te oramos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez o que nós vivemos hoje, comparado ao que esse homem que nós acabamos de ouvir a história viveu, talvez nós não estivéssemos diante de uma crise tão grande assim. Para você entender o que se passa nesse episódio de 2 Crônicas, capítulo 20, nós precisamos voltar um pouquinho na história e entender quem era esse rei Josafá. O pai de Josafá chamava-se Asa, também foi rei de Judá. Lembra que o reino de Israel, após a morte de Salomão, foi dividido em 2 reinos: o reino do norte, chamado Israel, e o reino do sul, chamado reino de Judá. Asa era um desses reis de Judá. Se você olhar a história de Asa, você vai ver que ele é um homem que a princípio temia a Deus e começou uma espécie de reforma religiosa ali no reino do sul. Aquelas pessoas que viram Deus fazer sinais e maravilhas, que eram alvo da aliança de Deus, começaram com o passar dos anos e com a mistura dos povos, a se corromper e a adotar para si os ídolos dos seus vizinhos. Portanto, quando Asa assume o reinado de Judá, ele encontra uma nação extremamente idólatra, onde Jeová não era mais o único Deus adorado por aquele povo. E Asa, ele tem a iniciativa de começar uma reforma religiosa, e uma das coisas que ele faz é acabar com os postes ídolos. Eram alguns totens que estavam espalhados pela cidade, onde as pessoas iam até esses totens adorar suas divindades. A principal delas era o deus Baal, que nós vemos algumas vezes aparecer nas escrituras sagradas. E Asa, ele toma a iniciativa de exterminar esses postes ídolos. Um pouco mais na frente na sua história, ele resolve fazer uma aliança com o rei da Síria, uma aliança que Deus disse que ele não fizesse. E Asa tem um final muito infeliz, porque Deus repreende esse homem, e esse homem, obstinado no seu erro, não se arrepende. E o próprio texto de 2 Crônicas nos diz que Asa morreu obstinadamente, teimando com Deus e sem dar ouvidos à voz de Deus, e o próprio cronista lamenta o fim desse rei. Esse é o pai do rei Josafá, um homem que nos é apresentado no capítulo 17 como sendo um rei que temia ao Senhor e que andou no caminho dos seus pais, porém não se desviou do temor do Senhor. É um homem que aprendeu do seu pai a fé verdadeira no Deus vivo, e que não se desviou dessa fé enquanto viveu.
Se você olha a história do rei Josafá, você vai ver que ele era um homem visionário realmente e temente a Deus. Uma das suas primeiras providências é escolher alguns juízes, alguns representantes, procuradores, espalhar pelo reino do sul e dizer: olha, vocês vão instruir meu povo sobre a lei do Senhor. Eu quero que você, fulaninho, vá para o norte, você vá para aquela cidade, você para aquela outra cidade, mas eu quero que vocês ensinem ao povo como se serve a Deus. Eu quero que vocês ensinem às crianças, aos jovens, aos homens, às mulheres, aos velhos, a todo o povo de Judá, como Deus quer ser adorado. E essa é a missão de vocês. E a história conta que Josafá foi muito próspero com essa sua iniciativa. Ele teve muito sucesso e muito êxito com essa sua iniciativa. Se você olha o capítulo 17, no versículo 6, o próprio cronista fala sobre Josafá como sendo um homem ousado, que tinha no seu coração a disposição em seguir os caminhos do Senhor, e que tirou os altos e os postes ídolos de Judá. Se você olha o que o cronista nos diz no capítulo 17, no versículo 10, você vê a relação dele com os outros reis. Olha o que é que o cronista diz. Ele diz: veio o terror do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, de maneira que não fizeram guerra contra Josafá. Se tinha alguém que conhecia paz e tranquilidade, esse alguém era o rei Josafá. Até o capítulo 20, até esse dia fatídico narrado no capítulo 20 de 2 Crônicas, Josafá não sabia o que era ser atacado. Ele era um rei exitoso, corajoso, ousado, apesar de vez por outras se meter em alianças que não deveria se meter. É ele quem acaba fazendo uma aliança com Acabe, né? E ele acaba assumindo parentesco. Seu filho casa com Atalia, e depois, se você ver essa história, a história da confusão. Atalia é uma péssima rainha, uma vilã daquelas das mais clássicas, alguém realmente usada por Satanás para perturbar ali o reino de Judá. Mas esse homem sempre desfrutou da paz e do êxito das suas ações. Onde ele entrava para guerrear, ele vencia. Só que em determinado momento, um certo dia, depois que ele faz essa aliança com Acabe, eles vencem uma guerra juntos, Deus repreende Josafá por essa aliança, ele se arrepende e toma algumas medidas para prevenir que isso aconteça de novo. Isso é narrado no capítulo 20, e você vê que o capítulo 20 ele começa justamente com uma expressão que diz: depois disso. Depois de tudo isso que aconteceu com Josafá, um homem acostumado com paz e tranquilidade, eis que sobrevém sobre esse rei tranquilo uma crise. Uma crise que eu não sei se ele estava muito preparado para esse dia. Você vê que o cronista começa nos contando que os inimigos que ameaçam agora o reino de Judá são os filhos de Moabe e os filhos de Amon. Dois inimigos históricos de Judá, duas pessoas que não permitiram, que não ajudaram Israel na sua travessia até a terra prometida, e não forneceram nem pão nem água quando eles precisaram. Eram pessoas que eles já tinham tido indisposição nessa peregrinação. Dois povos inimigos de Israel, que se levantam para atacar o rei Josafá, que era o rei de Judá. Eu não sei o grau de preparo que esse homem tinha para um dia, para um momento como esse, mas o fato é que a crise bateu nas portas do castelo do rei Josafá. Um rei tranquilo, que não temia nada, um rei ousado. E aqui nós vemos um momento em que esse homem, que estava acostumado a desfrutar da proteção de Deus através do impedimento que Deus sempre manifestava em impedir mesmo que outros povos viessem a atacar o reino de Judá, agora esse homem é levado a um momento de crise, em que ele é levado também a aprender um pouco mais sobre Deus e sobre o cuidado de Deus sobre outras circunstâncias. Aqui nós podemos ver que Deus, ele protege o seu povo, não apenas da maneira que seu povo quer ser protegido. Talvez, se você perguntasse a Josafá o que é que ele queria de Deus, quais seriam as condições ideais para ele sobre paz e tranquilidade, ele ia dizer: olha, eu quero ficar como eu estou aqui, sendo temido pelos outros povos, e não quero que ninguém venha aqui bater as minhas portas, nem me ameaçar. Eu sou um homem temente a Deus, Deus tem me abençoado até aqui, e é assim que eu quero continuar.
Só que as coisas não são como Josafá queria. As coisas não são como eu quero. Às vezes eu posso achar que Deus só pode me proteger, só está me protegendo, só está cuidando de mim, se Ele fizer aquilo que eu quero e aquilo que eu penso que tem que ser. Se eu estiver desfrutando de paz e tranquilidade terrena, se eu puder dormir sem ter medo do inimigo na minha porta. Só que quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para essa história especificamente, nós vemos que Deus tanto protege o seu povo, o seu filho e a sua filha, impedindo que o mal lhe sobrevenha e que o mal bata na sua porta, que o inimigo lhe ameace, mas em determinados momentos Ele também permite que o inimigo chegue até a nossa porta, para que nós possamos aprender mais sobre esse cuidado e essa proteção de Deus, sob uma outra perspectiva. Nem sempre nós vamos desfrutar da presença e da proteção de Deus somente na calmaria. Muitas vezes nós vamos precisar passar pelo vale da sombra da morte para aprender que o Senhor é o meu pastor, e por isso eu não temo mal algum. Muitas vezes eu vou ter que passar por vários tipos de provações, como Tiago adverte a igreja ali, as 12 tribos de Israel que representam a totalidade dos salvos. Ele diz: olha, muitas vezes vocês vão ter que passar por provações de vários tipos, para que vocês sejam perfeitos e íntegros. Deus não abandonou Josafá porque agora a crise batia na porta do seu palácio. Não é porque o inesperado aconteceu que esse homem estava desprovido da bênção, da graça e do cuidado de Deus. Você vê que esse homem, ele toma uma atitude que talvez possa nos ensinar algo sobre como nós podemos proceder em momentos de crise, em momentos em que o inesperado nos sobrevém e o nosso chão nos falta. A primeira reação desse rei, e você pode ver isso a partir do versículo 3, o cronista nos conta que Josafá teve medo, como eu e como você. Esse homem que viveu tantas histórias com Deus e sabia o poder de Deus, também temeu. Medo é um sentimento legítimo daqueles também que servem a Deus, e esse homem temeu, e ele ficou amedrontado. Só que ele toma uma atitude que faz toda a diferença. Ele se pôs a buscar ao Senhor, isso também está no versículo 3, e ele apregou em Judá um jejum. Toda Judá se reúne para pedir a Deus socorro. Todas as cidades chegam ali para Jerusalém para pedir a Deus socorro. Acontece uma verdadeira comoção naquele reino. As pessoas todas estavam amedrontadas. O próprio rei, que representava todo o povo, estava tomado pelo medo, e a nação de Judá sabia o que significava ser invadida e ser tomada por esse exército que estava lhes ameaçando. E todo o povo se reúne em Jerusalém, e eu posso ver as caravanas chegando, as carruagens, os cavalos, e as pessoas chegam ali diante do templo. São pessoas que estavam sendo educadas na lei do Senhor, pessoas que estavam aprendendo da lei do Senhor, e sabiam que isso era o esperado em momentos de crise. O rei era apenas o representante desse povo, era o representante desse reino, mas aquele povo que vinha aprendendo sobre Deus e sobre a lei de Deus, sabia qual era o plano de emergência quando esse dia chegasse. E Josafá, então, tomado pelo medo, ele busca ao Senhor. Junto com ele traz toda a sua nação. Às vezes nós estamos muito acostumados a dizer: não, eu estou com um problema, busque a Deus. Às vezes essas palavras e essa instrução, ela já foi tão dita e redita, que às vezes ela soa somente como palavras vazias nos nossos ouvidos. Parece uma solução mais óbvia, um caminho mais fácil. Eu estou com um problemão, estou vivendo dias de crise, tem um exército aí fora querendo invadir o meu castelo. Busque a Deus. Talvez a gente escute esse conselho: tá bom, buscar a Deus, eu vou na igreja domingo. Só que quando nós olhamos nas Escrituras os exemplos de homens e mulheres que buscavam a Deus, nós vemos pessoas que entendiam em profundidade o que significava buscar a Deus. Veja o sentimento de comoção nacional que tomou esse povo. Esse povo sabia da sua condição e sabia a quem realmente deveria buscar. Josafá, ele convoca um jejum nacional. Às vezes nós somos ensinados e aprendemos que devemos jejuar por algumas coisas, né? Então, se eu quero uma bênção de Deus, às vezes eu faço um jejum. Se eu quero paz na minha casa, eu faço um jejum.
e eu acabo usando o jejum como uma espécie de moeda de troca, onde eu chego até Deus, e aí eu faço um sacrifício físico, para que Deus veja como eu estou me sacrificando, e aí atenda o meu pedido, e chegue junto e tome uma providência. Quando nós olhamos para as Escrituras, o que ela nos ensina sobre jejum, nós vemos que Deus nos ensina a jejuar sim, para mostrar e para sentirmos que nós não podemos nada, é para diminuir as nossas forças, para que nós possamos reconhecer de maneira física, de que dependemos completamente de Deus, e que é dele todo o poder, toda a glória, toda a honra e toda possibilidade de resolver ou encaminhar uma crise. E Josafá chama o povo para que o povo sinta na pele e comece a aprender, talvez até de forma didática, sobre Deus e a sua soberania e sobre o seu poder. E ele diz: olha, esse é o momento de buscar a Deus, é o momento de abrir mão daquilo que você considera importante e entender que o que realmente importa é o Deus da sua vida, Israel. Israel, quando ele abre mão da comida e ele assume um jejum nacional, ele diz: olha, nada importa na minha vida a não ser o Senhor é prioridade máxima. Eu só posso viver porque o Senhor me deu essa vida. E esse reino, ele se reúne para buscar a Deus de forma verdadeira. E essa busca de Deus, liderada por Josafá nesse reino de Judá, ela é expressa de maneira muito emblemática na oração que esse rei faz ao Senhor. Veja que essa oração era muito mais eloquente do que ela parece. E ela começa no versículo 5, quando Josafá, diante daquela multidão no templo, talvez aquelas pessoas estão chorando, gritando com medo, famílias abraçadas, amedrontadas, assustadas com a possibilidade de serem dispersas em um reino distante, mães que temiam pela vida dos seus filhos, crianças que choravam nervosos com aquela comoção que acontecia ali. Aquele rei, diante daquela congregação, se levanta e aquele povo se cala. E aquele rei, talvez as pessoas esperassem um discurso de coragem: vamos para a guerra e vamos vencer. Aquele rei talvez levanta as suas mãos, olha para o céu e começa uma oração. E ele diz assim ao Senhor: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder. Não há quem te possa resistir. Josafá começa a sua oração reconhecendo quem Deus é, lembrando da soberania de Deus, lembrando da onipotência do Criador. Você acha que Deus precisava desse reconhecimento de Josafá e do reino de Judá? Você acha que para que Deus tomasse uma providência nessa batalha, ele precisava que Josafá lembrasse tudo isso sobre ele? Que ele é poderoso, de que ele tem a força, de que ele é soberano? Deus não precisava disso. Nós aqui vemos mais uma vez o papel didático da oração na vida daquele que teme a Deus. A oração, ela não vai mudar em nada quem Deus é, ela não vai acrescentar em nada no que Deus pode fazer, mas ela faz toda a diferença em quem ora. Quando nós oramos e começamos a nossa oração, como o próprio Jesus ensinou a orar: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quando nós começamos a orar e lembramos quem Deus é e a sua soberania, é como se nós começássemos a orar colocando os pingos nos is, alinhando alguns conceitos. Olha, vamos começar sabendo quem é que pode aqui. Não é porque meus argumentos serão bons, não é porque eu sou um pobre coitado, não é porque eu sei orar muito bem que Deus vai atender a minha oração. Não, eu estou aqui começando orando e dizendo: Senhor, o Senhor é quem pode todas as coisas. E assim eu lembro para mim mesmo o que é que eu estou fazendo ali. Eu lembro para mim mesmo quem é quem nessa relação. E ali eu digo: Senhor, o Senhor é soberano, e isso prepara meu coração para receber a fé que vem de Deus. E esse rei continua orando, ele lembra quem Deus é, ele santifica esse Deus, ele lembra que ele é soberano, lembra que ele é onipotente. E ele começa uma outra parte dessa sua oração que também nos fala muito. Ele diz: porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão?
Habitaram nela e nela edificaram um santuário no teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Josafá, ele toma a iniciativa de lembrar a história daquele povo com Deus. Primeiro ele lembra quem Deus é. Depois ele faz uso do princípio que Jeremias depois nos ensina, que queria trazer à memória aquilo que lhe dava esperança. Ele lembra, não a Deus, mas a si mesmo, toda a sua trajetória com Deus no deserto. Nessa oração, nessas poucas palavras que ele diz aqui, ele lembra que Deus tirou aquele povo da escravidão do Egito e sustentou miraculosamente no deserto por 40 anos e lhes deu aquela terra. Ele lembra cada batalha em que a sua espada pôde ser desembainhada e ele foi vitorioso. Ele lembra das promessas que Deus fez a esse povo de redenção além da terra prometida. Ele lembra tudo aquilo que ele ouviu dos seus pais, dos seus avós e dos seus bisavós. E aquilo aquece o seu coração. Mais uma vez, Deus não precisava ouvir todas essas histórias para saber quem ele era ou o que ele tinha feito. Mas para aquele povo era fundamental lembrar a sua história com Deus para que a sua fé fosse fortalecida. Esse homem sabia que lembrar quem Deus é, lembrar os feitos de Deus, prepararia o seu coração para o dia da batalha. Ele sabia que o seu medo poderia ser dissipado se ele lembrasse o Deus que ele servia e as experiências que ele teve com esse Deus. Talvez no meio dessa oração você pudesse ver as faces amedrontadas se acalmarem, os rostos tensionados se tranquilizarem. Talvez neste momento os abraços amedrontados se transformaram em abraços que tranquilizavam e encorajavam uns aos outros. Aquele povo sabia a história que tinha vivido com Deus. Aquele povo conhecia as suas experiências com Deus. Talvez hoje seja a nossa crise. Talvez hoje nós não tenhamos um exército aqui na nossa porta querendo nos invadir de maneira física. Mas talvez essa seja uma boa metáfora para o que eu estou vivendo hoje. Talvez eu esteja também sem chão. Talvez eu também não saiba o que fazer. A palavra de Deus me ensina a buscar a Deus como sendo a primeira providência que alguém que está em crise precisa tomar. E ela me ensina também como eu devo orar, como isso pode fortalecer a minha fé. Talvez seja hoje a ocasião que Deus quer, Ele não precisa, mas Ele quer ouvir de você o que Ele é, o ser onipotente e todo-poderoso que toma conta da sua vida. Talvez seja uma boa ocasião para nós relembrarmos as nossas histórias com Deus, os feitos de Deus na nossa vida, que manifestam o seu amor e a sua misericórdia sobre nós. Talvez seja essa oração que nós precisamos fazer para reacender a coragem que nós perdemos, para dissipar o medo que hoje talvez nos paralise. O que é mais bonito nessa história é que logo em seguida Josafá lembra da impotência dele e do seu povo diante daquilo que está para acontecer. No versículo 10 ele lembra que Amon e Moabe estão lá fora e querem invadir o reino de Judá. Ele lembra que essas pessoas foram cruéis com Israel quando Israel estava no deserto. E ele clama socorro por Deus, clama a Deus por socorro. E ele diz que não há força, veja no versículo 12, ele reconhece a sua incapacidade e ele diz: olha, não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Esse homem não sabia que providência tomar. Sabe aqueles dias e aquela situação que você se encontra num beco sem saída, você não consegue enxergar nenhuma outra possibilidade, você já tentou todas as hipóteses, já fez todas as listas possíveis, já tentou todas as pessoas que você podia procurar. Era essa a sensação que esse rei tinha. Ele dizia: olha, não há nada que a gente possa fazer, mas uma coisa eu posso fazer: os meus olhos estão postos no Senhor, e ninguém vai tirar os meus olhos daqui. Uma atitude de fé e coragem
que esse rei toma, baseada na sua história e no seu conhecimento de Deus, faz toda a diferença quando ele se encontra no momento em que ele não sabe o que fazer. Ele diz: olha, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu sei que é no Senhor que eu posso encontrar salvação, eu sei que é no Senhor que eu posso encontrar resposta, eu sei que é no Senhor que eu possa encontrar solução. E a história não acaba aí, porque Deus se preocupa em responder essa oração de maneira muito direta. E Deus levanta um dos seus profetas, que era Jaaziel, filho de um monte de gente que você vê aqui no versículo 14. Ele era um levita, e Jaaziel olha para aquele rei e diz para aquele rei, pensando no povo, e diz: olha, não tema. Isso está lá no versículo 15. Não tema, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A guerra não é sua, mas é de Deus. Na batalha você não está sozinho. Quem está batalhando é o próprio Deus. Sabe por quê? Isso pode parecer uma mensagem triunfalista, pode parecer uma mensagem de teologia de prosperidade, mas não, o que nós estamos vendo aqui é um princípio claro, onde pessoas que reconhecem a soberania e o poder de Deus, pessoas que reconhecem que Deus toma conta das suas vidas, pessoas que têm a coragem de entregar as suas vidas nas mãos de Deus e permite que Ele conduza, pessoas que estão de pé fitando os olhos no Senhor e sabem que toda a solução possível está nele, podem descansar, porque realmente a batalha não é sua, a batalha é de Deus. É Deus quem guerreia pelo seu povo, é Deus quem é a nossa torre de vigia. O Senhor é o pastor, mas também é o guerreiro vitorioso. Ele vai à nossa frente, Ele tem a nossa vida nas suas mãos, Ele sabe a hora em que todos nós vamos nos encontrar com Ele, e até lá é Ele quem vai cuidar e vai nos proteger e vai nos conduzir. Por isso que Deus diz para aquele rei e para aquele povo: olha, não temam, não se assustem com essa grande multidão que tem aí fora, não olhe para esse problema como sendo insolúvel, impossível. A batalha não é de vocês, a batalha é minha. Vocês já viram na história de vocês inteira quanta coisa eu já fiz, coisas extraordinárias, coisas ordinárias, coisas que vocês não podiam imaginar, bênçãos que vocês não esperavam. Portanto, caro Judá, caro Josafá, tenha tranquilidade, não tema, porque eu estou com você e a batalha é minha. Essa é a resposta do Senhor para aquele que busca a sua face no dia da angústia. Não tema, eu quem guerreio por vós. O que acontece logo em seguida é algo ainda mais aterrorizante no sentido bíblico da expressão. Veja aqui nos versículos 18, Josafá se prostra com o rosto em terra. Nisso a congregação já está jubilosa. Os moradores de Jerusalém também se prostram perante o Senhor. Existe aquela comoção nacional, todas as pessoas prostradas diante de Deus. E ele separa ali então os levitas. Lembra que os levitas eram aquela descendência da família separada por Deus para servir no templo. Dentre os levitas tinham os responsáveis pela música que era entoada no templo, e eram os filhos de Coré, os coraitas. E Josafá, ele separa essas pessoas, os coatitas e dos coreitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira. Pela manhã cedo, esses homens se levantam e saem para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá fica de pé e diz: olha, me escute, Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tenham fé. Lembrem de tudo aquilo que vocês ouviram aqui. Lembre dessa oração que nós fizemos. Lembre daquilo que Deus disse. Aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestido de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo: rendei graças ao Senhor sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando o povo de Deus vai para a batalha, e para a batalha aqui, eu não estou falando de nada muito sobrenatural, mas o povo de Deus, quando está diante de um momento assim, e quando ele está revestido da fé que Deus dá, da coragem que vem do alto, ele já parte para o campo de batalha agradecendo. Veja que as palavras que esses cantores vão para a batalha não são palavras de guerra,
não são gritos de guerra, não são ameaças contra o exército que estava lhes esperando. Não, eram palavras que diziam: rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eram palavras de gratidão. Eles já saem das suas casas ali agradecendo a Deus pela vitória que receberam. Não sabiam do resultado. Eles não sabiam quantas pessoas iam perecer no campo de batalha. Eles não sabiam como Deus ia lhes dar a vitória, mas eles já saem agradecidos. Quando nós entendemos o cuidado de Deus sobre a vida da gente, a gente já cultiva naturalmente um coração agradecido. A gratidão é resposta natural daquele que confia plenamente em Deus e que tem a sua coragem baseada na soberania e no poder do Deus Altíssimo. Por isso que essas pessoas saem cantando em alta voz, graças a Deus, rendendo graças ao Senhor, porque as suas misericórdias se renovam todos os dias. No versículo 22, tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir que vieram contra Judá, e todos começaram a lutar uns contra os outros, e uns começaram a matar os outros. Um exército inimigo começa a destruir o outro exército inimigo, e de repente não sobrou mais ninguém. Mas veja qual foi a arma que Deus usa para derrotar esses inimigos. Deus usa um instrumento muito negligenciado pelo seu povo, principalmente nos dias de hoje: a ferramenta do louvor e da adoração. Nós sabemos e entendemos sim que o louvor, ele é uma resposta à graça de Deus sobre nós. É uma maneira de nós adorarmos ao Senhor por quem Ele é nas nossas vidas. Mas além disso, o louvor é também uma arma espiritual. É uma forma que o povo de Deus tem de se encher do Espírito Santo de Deus. Somente para ilustrar um pouco essa realidade espiritual, lembre o que acontece com Paulo e Silas quando eles são presos em Atos capítulo 16. Lembra que eles expulsam um demônio de uma menina que era vidente, e eles são aprisionados por isso. Eles são despidos, açoitados, torturados e presos. E o texto bíblico fala no versículo 25, lá do capítulo 16 de Atos, que quando era por volta da meia-noite, aqueles dois homens encarcerados começam a orar e cantar hinos de louvor a Deus. Quando eles começam a cantar hinos de louvor a Deus, vem um grande terremoto que abre as portas da prisão. Se nós olharmos o que o mesmo Paulo escreve aos Efésios no capítulo 5, nos versículos 18 e 19, por favor, abra a sua Bíblia lá. Efésios capítulo 5. Versículos 18 e 19, Paulo ensina assim para aquela igreja: olha, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. O louvor não somente liberta, como ele enche o filho e a filha de Deus do Espírito Santo. É uma ferramenta para que nós possamos desfrutar ainda mais da presença do Espírito de Deus nas nossas vidas. Esse povo, quando vai para a guerra, ele naturalmente vai louvando a Deus e rendendo graças ao Senhor. Paulo e Silas, quando estavam encarcerados, eles cantam juntos, louvando e agradecendo e adorando a Deus. Paulo ensina aos Efésios: olha, se vocês querem se encher do Espírito, louvem. E isso não é porque a música tem um poder sobrenatural ou que quem canta os males espanta, não. A ideia aqui é que quando eu canto louvores a Deus, eu estou reconhecendo quem Deus é na minha vida. Eu estou tendo a oportunidade de lembrar quem é Deus para mim. Eu estou tendo a oportunidade de lembrar o cuidado de Deus, a graça de Deus. E isso alimenta a minha fé. E isso alimenta a minha experiência, a minha caminhada com Deus. Isso me fortalece, isso me enche de coragem. Isso me prepara para a batalha. Isso faz com que as coisas aconteçam e eu reconheça que elas aconteçam pela mão graciosa de Deus na minha vida. Meus queridos, quando nós olhamos para a história do rei Josafá e a sua batalha contra os seus inimigos que vieram ameaçá-los, quando nós olhamos o momento de crise do rei Josafá, não há como não lembrar da soberania de Deus e da insignificância humana. Não há como não lembrar que a primeira resposta de alguém no dia da angústia é buscar a face do Senhor.
Não há como não lembrar que essa busca se dá diante do reconhecimento sobre quem Deus é e quem nós somos. E assim nós podemos desfrutar da fé que vem do Altíssimo. Nos enchemos da coragem que vem do Senhor. E temos a certeza que a batalha não é nossa, Ele guerreia por nós. Não sabemos os resultados, mas sabemos que devemos ir para essa batalha com o coração cheio de gratidão, cheio de adoração a Deus, manifestado em forma de louvor. Isso não garante que os nossos inimigos vão se digladiar e nós vamos ter a oportunidade de pegar os despojos, não é isso. Mas isso nos dá a certeza de que temos a convicção de que Deus é o Senhor dessa guerra também. Que seja qual for o resultado, Ele está sob as mãos de Deus. O rei Josafá era um descendente do rei Davi. A palavra de Deus nos conta que Deus prometeu a Davi que da sua descendência Ele enviaria aquele que resolveria a crise de toda a humanidade. Uma batalha, uma guerra, um problema, uma situação em que nós estamos angustiados são apenas ponta do iceberg. Quando nós olhamos principalmente para o livro de Crônicas, nós vemos Deus construindo toda uma história para que a crise verdadeira do ser humano seja definitivamente resolvida. Jesus Cristo, o Filho de Deus, é a solução final, verdadeira e eterna de toda e qualquer crise da humanidade. Tudo aquilo que nós vivemos como angústia, dificuldade e provações são situações momentâneas, vai passar. O próprio Deus diz que é o Senhor dessa guerra e é Ele quem guerreia por nós. Mas o verdadeiro problema do ser humano está na ausência que ele nasce da glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que todo ser humano nasce sem direito à presença de Deus. Essa é a causa primeira de nossas angústias. Essa é a causa primeira das nossas aflições. É por isso que nós tememos quando o inimigo nos assola. Mas a mesma palavra de Deus diz que da descendência de Davi veio a solução de Deus para os nossos problemas e para as nossas crises. Jesus Cristo, o Filho de Deus, aquele que salva as nossas almas, aquele que garante para nós definitivamente a vitória, não somente a vitória de uma batalha, mas a vitória da guerra. Talvez essa sensação de angústia que nós temos hoje, talvez essa própria angústia existencial que nós vivemos hoje, seja justamente a falta da solução final de Deus para as nossas vidas, seja a ausência de Jesus Cristo como Salvador das nossas almas, que nos garante desfrutar da vida eterna diante de Deus. Josafá é somente parte dessa história. Ele aparece nesse livro apenas como parte dessa história em que Deus nos conta como providenciou de maneira perfeita a vinda do seu Filho para pagar o preço do pecado da humanidade. Se você está em crise, talvez seja a hora de olhar para Jesus Cristo, a verdadeira solução de toda e qualquer crise, a expressão máxima do amor e do cuidado de Deus. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Queria convidar você a fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça. Nós possamos responder ao Senhor. Talvez seja esse o momento em que você pode fazer uma oração parecida com a do rei Josafá. Talvez seja esse o momento em que você pode dizer para Deus o quanto Ele é soberano e lembrar o quanto Ele é onipotente, e o quanto Ele é poderoso, e o quanto Ele é cuidador da nossa vida, o quanto a sua misericórdia se renova sobre nós. Talvez também seja uma boa oportunidade para relembrar tudo aquilo que Deus já tem feito por você ou com você, tudo aquilo que Deus tem sido na nossa caminhada. Talvez seja uma boa oportunidade de aquecer o coração das histórias que vivemos e experimentamos com Deus. Nós possamos falar com Deus agora. Pai, nós reconhecemos quem o Senhor é. Tantas vezes nós queremos ser o Senhor das nossas vidas, queremos ter o poder nas nossas mãos, mas nós precisamos lembrar, Pai, que o Senhor é o Senhor dos senhores, o Senhor é o onipotente Deus do universo,
soberano sobre tudo e sobre todos, aquele que pode, aquele que faz, aquele que batalha por nós. Nos ajude, Pai, a vivermos essa verdade, a desfrutarmos dessa verdade, que ao entendermos quem o Senhor é, nós possamos descansar, nós possamos ser revestidos de coragem, que nós possamos nos livrar de todo medo, que nós possamos ter oportunidades, Pai, de conhecer o Senhor como o Senhor é em todo o seu poder e em toda a sua glória. Que o Senhor possa trazer à nossa mente constantemente aquilo que nos dá esperança. Que o Senhor possa nos lembrar, Pai, as nossas histórias com o Senhor. Que essas histórias possam aquecer o nosso coração, aumentar a nossa fé, nos aproximar de Ti, Pai, e nos dar força dia após dia para enfrentar essas batalhas que nós enfrentamos. Que o Senhor possa encher os nossos lábios de louvor, que o Senhor possa encher a nossa vida de gratidão, que possamos ser adoradores e adoradores Teus de fato e de verdade, não somente de canções, mas que as canções que entoarmos sejam fruto do nosso coração, sejam apenas a expressão daquilo que nós realmente sentimos e vivemos. Que o Teu Santo Espírito, Pai, nos ajude nessa guerra que é viver de acordo com a Tua vontade. Que o Senhor possa, Pai, ajudar cada um de nós aqui, a cada dia em que estivermos aflitos, contarmos com a Tua presença e com a Tua boa mão sobre nós. Nos ajude, Pai, a descansarmos no Senhor. Que o Senhor a cada dia se revele para nós através da salvação do Teu Filho Jesus Cristo. É assim que nós te oramos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu suas mãos para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para me guardar. Quando os meus inimigos levantaram contra mim, o que foi que aconteceu? O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória.
Assim como o rei Josafá, todos nós estamos suscetíveis a momentos assim, momentos que nos falta o chão e nós vivemos profundas crises. Em momentos assim, Deus espera que nós corramos para os seus braços e, mais uma vez, reconhecemos que Ele é soberano sobre as nossas vidas. É nesses momentos que nós aprendemos que dependemos menos de nós e mais de Deus. Nossa oração é que Deus nos ajude em momentos de crise assim. Se você quer saber um pouco mais sobre a nossa igreja, conheça as nossas páginas nas redes sociais. Ali você vai ter as principais informações sobre a dinâmica da nossa comunidade. Você também pode acessar o nosso site www.ipetambaú.org.br e saber um pouco mais sobre a nossa história, as nossas programações e os eventos da IP Tambaú. Se você quer nos conhecer presencialmente, venha nesse endereço que aparece aqui embaixo da sua tela. Avenida Geraldo Costa, número 382, em Manaíra. Tenha certeza que você vai ser muito bem recebido por esta comunidade de corações, amigos e braços abertos. Deus nos abençoe.